Bom, esse é uma pré-ideia do vídeo e da palestra, aliás, que eu quero apresentar em Saltinho e outras cidades da região sobre os 29 países viajados e como estimular a juventude a viajar, focando nos idiomas. Porque os idiomas abrem a porta para todas as viagens e fazer amizade, conseguir trabalho e, eventualmente, os papéis do país também. Então, esses 29 países que eu viajei, eu tive a sorte de começar pela França, onde meu pai era francês, eu já tinha nacionalidade, e o primeiro idioma que eu falava era o francês. O segundo que eu aprendi rapidamente era inglês e o espanhol aos poucos, sempre convivendo com os nativos dos países francófonos, desenvolvendo com os países francófonos, anglófonos e hispanófonos, e depois continuando viajando, por exemplo, começando pela França, expandido por toda a Europa Ocidental, praticamente, aumentando países com os anos, por exemplo, Espanha, Portugal, onde se fala português, Bélgica, Alemanha, depois Sérvia, Hungria, República Tcheca, etc. Não vou listar todos os países, esse é só um rascunho, mas daí fiz todos os países da Europa Ocidental. Depois fui para, por exemplo, na América do Sul, muito importante falar o espanhol para trabalhar e trocar e fazer amigos pela Sudamérica, como se chama. Então, no terceiro momento, eu viajei para os Estados Unidos, comecei a viajar para os Estados Unidos, depois dei aula lá de idiomas. E um quarto momento, na ordem absoluta, digamos, foi, embora eu tenha repetido os países várias vezes, foi o Caribe. O Caribe também fiz os países, as colônias, os departamentos franceses, que são estados franceses de além-mar, todos falando francês, mas todos falam seus próprios crioulos, que são as línguas locais, como o português do Brasil. Então, esse rascunho dessa palestra é para focar nos idiomas, que quanto mais vocês dominarem o inglês, o francês, o espanhol, por exemplo, mais facilmente vocês encontrarão trabalho e amigos nos países, inclusive podendo depois estudar, por exemplo, ser ouvinte livre nas faculdades, o que se chama, fazer os vestibulares, conseguir os papéis dos países, etc. É mais ou menos isso que eu queria dizer nesse primeiro rascunho. Obrigado.